Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula e nessa aula a gente vai ver com mais detalhes como e quando usar o Past Continuous para formar as nossas frases em inglês. Então, como você pode perceber, o Past Continuous ele é usado para descrever ações que estavam ocorrendo em um certo período no passado. Esse tempo verbal ele sempre vai ser utilizado para se referir a uma ação que estava em andamento no passado e que pode estar ainda em andamento. E ele também pode ser usado para expressar uma ação incompleta, uma ação que não foi concluída no passado. Então, a primeira forma que a gente vai ver o uso do Past Continuous é quando duas ou mais ações estavam acontecendo ao mesmo tempo no passado. Então, geralmente, nesses casos, quando duas ou mais ações estavam acontecendo no passado ao mesmo tempo, a gente vai ver sendo usada a conjunção while ou algum equivalente nas frases. Por exemplo, I was watching TV while he was reading a book. Eu estava lendo um livro enquanto ele estava assistindo TV. Então, aqui um exemplo claro de duas ações ou mais que estavam acontecendo ao mesmo tempo em um momento no passado. Outra forma também é para indicar uma ação que já estava acontecendo quando outra mais pontual aconteceu. Por exemplo, we were talking when the doctor arrived. Nós estávamos conversando quando a médica chegou. Outra forma que a gente vai ver o Past Continuous com frequência sendo usado é quando a gente quiser falar de uma ação que ocorria com muita frequência no passado, com uma certa frequência no passado. E nesses casos, é muito comum a gente ver advérbios de frequência nas frases. Por exemplo, always, constantly, often, rarely, usually, usually. Então, é muito comum, nesses casos, aparecerem alguns desses advérbios. Por exemplo, nessa frase, he was often asking for help. Ele estava sempre pedindo ajuda. Como você pode ver aqui, o advérbio, often, always, constantly, rarely, sempre vai ficar no meio do verbo to be e do verbo principal. He was often asking for help. Então, sempre que a gente quiser falar sobre alguma coisa que ocorria com muita frequência no passado, a gente vai usar esse tempo verbal também. Então, basicamente, esses são os principais usos do Past Continuous. Como você pode ver, é bem simples também. Então, sempre que você for falar de alguma coisa que estava acontecendo no passado, você vai usar esse tempo verbal. Então, nessa aula é isso. Eu te vejo na próxima aula.